Olá, vamos entender o que é sazonalidade e como comparar meses diferentes para se ter uma referência e tirar insights para melhores decisões. Sazonalidade é uma interferência externa a um negócio. Por exemplo, em uma sorveteria, há uma tendência de um maior volume de vendas em épocas quentes e um menor volume de vendas em épocas frias. Da mesma forma, em épocas comemorativas como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, há uma tendência de um maior volume de vendas em diversos setores da economia. Então eu vou mostrar para vocês, através do Power BI, como construir gráficos e analisar essas informações temporais para identificar se há uma tendência de sazonalidade nos dados e como tirar insights através disso. Então aqui no Power BI eu vou selecionar em obter dados, clicar em Excel, selecionar essa planilha de vendas que eu vou disponibilizar através de um link na descrição desse vídeo, selecionar a aba de vendas. Aqui a gente tem uma pré-visualização onde temos os meses de janeiro a dezembro dos anos de 2018 e 2019 e o volume de vendas de cada respectivo mês. Eu vou clicar em carregar. Aqui na lateral direita nós já temos os dados disponíveis. O primeiro tratamento que eu vou fazer é clicar em vendas e aqui no formato eu vou deixar ele como número inteiro para que fique melhor de visualizar no gráfico sem muitas casas decimais. Vou selecionar o mês e as vendas e vou clicar nesse gráfico de linhas. Aqui no gráfico de linhas a gente só consegue visualizar o total do ano 2018 e 2019, porque aqui no mês ele criou a hierarquia de data, mas na verdade nós queremos todos os meses. Então eu vou clicar nessa setinha e clicar aqui no mês para que ele não mostre a hierarquia e sim os meses do ano. Nesse gráfico a gente consegue ver que em dezembro de 2018 teve um pico de vendas e teve a mesma tendência em dezembro de 2019. Da mesma forma, aqui no mês de maio teve um volume de vendas maior do que no mês de abril e no ano de 2019 a mesma sazonalidade se repete. O volume de vendas em maio foi superior ao volume de vendas de abril. Então aqui a gente consegue perceber essa tendência. Então imagine que aqui em agosto de 2019 nós tivemos um alto volume de vendas e tomamos a decisão de fazer um investimento ou tomar um empréstimo, acreditando que esse aumento de vendas vai se manter. E no mês seguinte, em outubro, o volume de vendas é menor e a gente não tem como arcar com esse investimento. Então, é interessante que primeiro se analise se realmente esse crescimento é uma tendência linear ou se é simplesmente um pico sazonal e em seguida tem uma redução de faturamento. Então, como é que a gente consegue comparar, por exemplo, se a empresa está crescendo ano a ano, se existe um sobe e desce dependendo da sazonalidade? Para fazer uma análise correta, nós temos que comparar, na verdade, o mês de um ano contra o mesmo mês do ano anterior. Assim você consegue saber se nesse mês específico o volume de vendas está sendo superior ao ano anterior e se a sua empresa está conseguindo atrair mais clientes. Como fazer esse tipo de análise? Então eu vou criar aqui uma nova página no Power BI e agora vamos construir um gráfico de barras para que a gente consiga comparar os meses de um ano contra o mesmo mês do ano anterior. Então eu vou selecionar o mês e as vendas. Vou selecionar esse tipo de gráfico de colunas agrupadas e linha. Aqui onde ele criou a hierarquia de datas, eu vou remover ano, trimestre e dia, para que ele mostre todos os meses do ano. Aqui no pincel, eu vou habilitar o rótulo de dados, para que a gente consiga visualizar o volume de vendas. Vou expandir o rótulo de dados. Em exibir unidades eu vou deixar nenhuma, para que a gente veja o número exato. Em orientação eu vou deixar como vertical. E na posição eu vou colocar no interior central, para que a gente veja a informação no centro da barra. Vou aumentar o tamanho da fonte, para que fique melhor a visualização. Vou clicar aqui fora do gráfico e adicionar um filtro.
selecionar o mês. Aqui na setinha eu vou habilitar a hierarquia de datas e deixar apenas o ano na hierarquia para que a gente filtre apenas o ano de 2019. Agora nós precisamos adicionar nesse gráfico uma nova coluna ao lado do mês de janeiro, de fevereiro e de março, com os valores do mesmo mês no ano anterior. Como que a gente faz isso? Vamos ter que utilizar funções DAX, que são fórmulas muito similares à do Excel, que nos possibilita fazer análises temporais para conseguir extrair a informação do mesmo período do ano anterior. Então vamos clicar em vendas, nova medida. Onde tem medida eu vou renomear e colocar ano anterior. E aqui nós vamos chamar a função calculate. Ou seja, nós queremos realizar um cálculo. Essa função calculate é a única função que altera o contexto de filtro. Por exemplo, aqui no gráfico nós estamos vendo 14.123. Esse é o número de vendas realizadas no mês de janeiro. Mas nós queremos alterar o contexto de filtro. Nós não queremos agora que ele traga em uma outra coluna o mês de janeiro do mesmo ano. A gente quer que ele faça uma alteração movendo o filtro para o mês do ano anterior. Então a única forma de fazer esse cálculo é utilizando o calculate, que consegue alterar esse contexto de filtro. A próxima função que nós vamos chamar é a sum, porque nós precisamos somar as vendas. Uma vez que nós selecionamos a soma das vendas, a gente precisa dizer agora de qual período nós queremos buscar essa soma de vendas. Então eu vou colocar aqui same period last year. Então é uma função que retorna o mesmo período do ano anterior. Então, se nós estivermos no mês de janeiro, ele vai somar todas as vendas do mesmo mês do ano anterior. Então eu vou selecionar essa função. Com o parâmetro dessa função, eu vou passar a coluna mês das nossas vendas. Então eu vou colocar aqui vendas e selecionar mês. Em seguida eu vou selecionar date, porque eu quero a data completa para que ele calcule qual é o mesmo mês do ano anterior. Vou fechar o parêntese e dar um Enter. Pronto. Agora eu vou selecionar o gráfico e quando eu clicar em ano anterior, ele automaticamente já vai inserir uma nova coluna lilás com o volume de vendas do mês de janeiro do ano anterior, o volume de vendas de fevereiro do ano anterior, e nós conseguimos identificar se realmente nós estamos tendo um crescimento no volume de vendas ou não. Agora, sem comparar, por exemplo, dezembro com novembro, porque aí eu estaria fazendo uma comparação errada. Então, se eu não tiver essa visão de comparativo do ano anterior, eu posso perceber aqui que o mês de novembro vendeu mais do que outubro, que o mês de dezembro vendeu mais do que novembro, e pode ter coincidido com a contratação de um novo vendedor ou de uma nova vendedora. E eu chegar a uma conclusão de que essa contratação teve um efeito positivo. Agora vamos comparar com o mês do ano anterior. Eu vou habilitar aqui ano anterior e a gente percebe que em outubro de 2019 as vendas foram inferior ao mesmo mês do ano passado. Da mesma forma, em novembro, as vendas foram inferiores a novembro de 2018. Apenas em dezembro teve um maior volume de vendas. Então, se não compararmos o mesmo período sazonal, nós podemos tirar conclusões e tomar decisões erradas. Ainda podemos melhorar esse gráfico, acrescentando o percentual de crescimento do mesmo mês em relação ao ano anterior. Como que fazemos isso de forma simples? Clicamos aqui nos 3 pontinhos sobre vendas, novas medidas rápidas. Vou selecionar aqui a opção de inteligência de dados temporais, alteração ano a ano. Onde tem valor de base, eu vou arrastar vendas e soltar. Onde temos data, eu vou arrastar o mês. E vou clicar em OK. Ele adicionou essa nova coluna e eu vou arrastar aqui para valores de linha. Então aqui nós já conseguimos ver que de 2018 para 2019 nós tivemos um crescimento de 4%, que em fevereiro de 2018 para fevereiro de 2019 teve um aumento de 5,91%. Já em março tivemos uma queda, em abril uma outra queda, vindo aqui para outubro
tivemos uma queda de 7%, em novembro uma queda de 22% e em dezembro tivemos uma alta de 5% em relação ao ano anterior. Então, de forma simples, nós conseguimos criar um gráfico com 3 informações diferentes e que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, curte, compartilha, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, habilita o sino para não perder novidades e para que eu tenha um termômetro se eu estou conseguindo agregar valor para a sua carreira profissional. Ok? Até logo!